Melhor Escolha está de volta. E agora o nosso passeio é no Conjunto Arquitetônico de São Francisco, um dos mais importantes complexos barrocos do país. Em homenagem ao aniversário de João Pessoa, a gente veio visitar o atual Centro Cultural de São Francisco, um conjunto arquitetônico tido como um dos mais importantes da América Latina. Não só pela grandiosidade, pela beleza rica em detalhes, mas um conjunto com muita história para contar. E quem vai viajar conosco nesse passeio é o professor de História da Arquitetura da UFPB, professor Ivan Cavalcante, a quem eu já agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Para mim, é um privilégio poder contribuir com informações a respeito desse conjunto, porque realmente é um conjunto de grande importância dentro do contexto da arte e da arquitetura, não só no Brasil, da América Latina e do mundo mesmo, vamos dizer assim. Vamos lá conhecer? Aqui na entrada tem vários elementos, né, que são muito importantes e tem uma história, professor. Sim. Os conventos franciscanos, via de regra, eles vão ser caracterizados pelo cruzeiro, que antecede o conjunto, pelo adro, que é essa área que antecede a própria igreja, e até chegar na igreja, inclusive com outro espaço de intermediação, que é a Galileia. Mas esse espaço, a função desse espaço, ele tem a função, além de destacar o conjunto arquitetônico dentro da perspectiva da cidade em si, ele tinha também um uso religioso, porque normalmente as procissões eram organizadas nesse espaço de intermediação, que é chamado de adro. Então, esse adro é sempre presente nas igrejas franciscanas do Nordeste. Eu contemplando esse monumento, que é belíssimo, muito rico em detalhes. De que forma a gente caracteriza a arquitetura barroca? Bem, a arquitetura barroca, ela se caracteriza principalmente pelo exagero das formas. Então, foi uma maneira que a igreja encontrou na época do Concílio de Trento. Como a gente sabe que houve a questão do protestantismo, então houve uma evasão de fiéis bastante considerável, e a igreja tentou exatamente reverter esse quadro. E uma das ferramentas usadas para a reversão do quadro foi exatamente a questão da arte, utilizar a arte como elemento de atração. Então, aquilo que era estático, passou a ser dinâmico, aquilo que era parado passou a ser da ideia de movimento. De movimento, então, essas curvas. Então, por isso que nós vemos aqui essas curvas, as curvas contra curvas, as volutas, esse exagero de filigranas, de decoração. Então, a escultura, ela integra a arquitetura como se fosse um elemento só, certo? Essa fusão, né, de arquitetura e de escultura acontece na fachada e internamente ela vai acontecer também através da pintura. Vamos entrar então e conhecer mais detalhes, né, dessa arquitetura tão rica. Trabalho em cantaria de pedra calcária, que foi a pedra utilizada aqui. É uma pedra adequada para esse tipo de escultura. Então você vê que cada centímetro esculpido é muito bem trabalhado. É uma das portadas, no contexto do nordestino, franciscano nordestino, é a portada mais bem trabalhada. E esse espaço que a gente está aqui é chamado de Galileia. Galileia é o espaço que antecede a igreja e que, na verdade, ele une as ordens que faziam parte da igreja, que era a ordem primeira dos frades e a ordem terceira dos leigos. Agora a gente vai passar pela portaria, que na época era portaria e até hoje se preserva, né? Um detalhe, as mulheres não podiam entrar naquela época. Hoje tem livre acesso, claro, né? Mas tudo isso tem um significado e vocês vão entender. Vem com a gente. Esse espaço, na época, é chamado Casa da Portaria. Quer dizer, é um espaço importante no contexto do convento franciscano, porque era um espaço onde se proibia ou se permitia a entrada de pessoas. Daí, no caso, ser proibida a entrada de mulheres, naturalmente, porque como eram frades, eles não podiam sofrer a tentação de ver um exemplar do sexo feminino. Então, na verdade, era essa a proibição era por conta exatamente de haver, para resguardar, né, a questão da abstinência dos frades. E a gente está no claustro. O claustro é um espaço obrigatório, né, em todos os conventos, que era um espaço de reclusão, quer dizer, dos frades. Aqui é já a parte privativa dos frades. E, na verdade, ele tinha a função, primeiro,
de concentrar todas as atividades. A gente vai ver que várias salas que estão voltadas para cá, elas na verdade representam as atividades dos frades, e ao mesmo tempo ela servia também para contemplação e oração. E também essa parte de procissões internas. Então, os frades, normalmente, à noite, eles faziam tipo uma via crucis, de várias voltas aqui, sempre contemplando, sempre focando na paixão, que eles eram devotos da paixão. Esses elementos, né, assim como os azulejos, eles estão sempre bem presentes nesse estilo de arquitetura. Sim, exatamente. O claustro franciscano, via de regra, vai ser contemplado com arcos de volta perfeita, ou arcos romanos, que é, na verdade, uma herança da Renascença, quer dizer, do estilo renascentista, que é anterior ao barroco. Na verdade, eles utilizam esse elemento ainda da corrente renascentista em todos os conventos. Todo convento franciscano vai ser contemplado com esse tipo, com essas arcadas, na verdade. E aqui elas são muito bem elaboradas, são todas em pedra calcária, obedecendo a uma ordem arquitetônica, que é essa ordem mais simples, que é a ordem dórica. Por exemplo, em Pernambuco a gente tem um convento franciscano cuja ordem não é a dórica, é a jônica, já é mais elaborada. Então eles atentavam, inclusive, para essa parte de obediência às ordens oficiais de arquitetura, desde a época clássica. No caso específico do convento da Paraíba, esse claustro, o centro dele é caracterizado por esses declives para o centro, onde existe um ponto de água, no caso, é chamado de implúvio. Isso aí o que acontecia na época? Era um espaço, um artifício, para captação de águas pluviais. Então, isso era uma forma de eles captarem a água, e essa água, no caso, era canalizada para ser usada no refeitório e na cozinha. Ou seja, um princípio de sustentabilidade. Conceito bem atual. Bem atual. Exatamente. Ele já tinha esse cuidado. Chegamos agora na nave de Santo Antônio e para onde a gente olha tem detalhes belíssimos, né? E muita história, professor. Sim, inclusive eu tenho que tirar o chapéu, né? Até pela arte e pela arquitetura desse interior, mas também pelo fato de não se aceitar normalmente chapéu dentro da igreja. Sim. Bem, a nave dessa igreja, ela é muito rica em arte, e a gente pode ver isso tanto nas paredes como no teto. As paredes, inclusive, elas são revestidas com azulejos que remetem à vida de José do Egito, do Antigo Testamento. Então, são várias passagens da vida dele, até ele ser entregue, né, pelos irmãos, etc. Como aquela história que ele foi reconhecido no Egito, etc. O teto, a gente tem uma pintura perspectivada, que é típica do período barroco, onde todos os pontos da pintura, eles focam para o centro, certo? Para o centro, no centro existe a imagem da Virgem e abaixo da Virgem é São Francisco. Por que a imagem da Virgem? Da Imaculada Conceição? Porque o dogma da Imaculada Conceição, para quem não sabe, é um dogma que foi defendido pelos franciscanos. A Imaculada Conceição é franciscana. Aqui nós estamos acessando a Capela da Horta Terceira. Então, a Capela da Horta Terceira era presença também obrigatória em todos os conventos franciscanos, em todos os conjuntos franciscanos, porque é exatamente a parte a congregação dos leigos ligados à ordem, ou seja, aqueles que não eram religiosos, frades ou freiras, mas que aderiam à causa franciscana. Então, na verdade, eles tinham sua capela própria, eles realizavam suas missas exclusivas, seus casamentos exclusivos, seus batizados exclusivos, certo? Tinha uma integração assim com a igreja conventual, que é essa que a gente está, mas eles tinham a independência deles. Inclusive, a gente vai ver, a gente vai ver depois que existem acessos externos que dão direto para cá, para a Capela da Horta Terceira. Nossa capital, João Pessoa, tem muita coisa linda para se ver, para mostrar, não é, professor? Sim, sim. Tem uma história também. Tem uma história. Aqui mesmo nesse convento, a própria implantação do convento já sugere essa coisa da contemplação, que era um dos itens assim, mais importantes dentro da estrutura do franciscanismo. Quer dizer, contemplar a natureza, ter acesso à natureza, guardar a natureza,
Quer dizer, coisas, inclusive, que hoje estão bem atuais, né? Dentro dessa tônica. Então, essa coisa de construir num local alto, você vê a vista que se tem aqui, realmente é uma vista muito bonita. Você vê o rio, o local onde os colonizadores chegaram, né? E eles conseguiram. E isso era muito comum nos franciscanos. Eles sempre procuravam um local alto. A arte do barroco brasileiro é mesmo muito rica em detalhes, então deixa de conhecer o Centro Histórico de João Pessoa. A seguir, o assunto aqui no Melhor Escolha é arquitetura moderna.